Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não amei meu irmão, fechando a ele o meu coração. Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não cumpri meu dever, e se o bem eu deixei de fazer, Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Deus, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Motivos para agradecer a Deus vocês têm? Sim, Graças a Deus nós temos muitos motivos. Só de abrirmos os nossos olhos e estarmos bem de saúde, já temos que dar graças a Deus. E por essa intenção e por todas aquelas que trazemos em nosso coração de agradecimento, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, olhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Momento do nosso ofertório. Ofertar a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Coloquemos também, por ação de graças, pelo aniversário da irmã Maria Moreira, que trabalhou muitos anos aqui no colégio. Hoje ela faz aniversário. Também colocamos em ação de graça pelos 81 anos da dona Joana, também pela saúde de Pio Afonso Neres. Também colocamos em ação de graça pela vida de todos os dizimistas. Também quero colocar em especial pela Margarida, a esposa do doutor Jair. Não sei se vocês conhecem, ela está com câncer e está já agravado. Então vamos pedir a Deus que seja tudo à vontade dele, mas não a nossa. Às vezes a gente pede e quer receber na hora.
Será que é desse jeito? A gente pede e quer receber agora? Os filhos, quando pedem para os pais e os pais não têm condições de dar alguma coisa que os filhos querem, vocês têm que dar na hora? De jeito nenhum, e muito menos se vocês têm também meios de dar. Temos que ser à vontade e o momento certo. Então pedimos por essas intenções. Oração. Ó Pai, vós preferis a misericórdia a qualquer sacrifício e acolheis à vossa mesa também os pecadores. Fazei que o vosso amor transforme a nossa vida e que nos dediquemos ao vosso louvor, colocando-nos a serviço dos nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus nos fala. Então vamos escutar atentamente o que na primeira e segunda leitura e no Evangelho Deus nos pede hoje. A misericórdia é a verdadeira face de Deus, revelada em Jesus Cristo. Como pessoas de fé, disponhamos a nos escutar a palavra que nos convoca para a acolhida uns dos outros, com o mesmo amor com que Deus age conosco. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expande-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos, teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não dirias se com fome eu estivesse, porque é o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touro, beberei acaso sangue de carneiro, de carneiro.
salvação que vem de Deus a todo homem que procede retamente. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e então te livrarei a de louvar-me, a de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todo homem que procede retamente. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé que lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Cantamos o canto número 9, aclamando o Santo Evangelho. Falar a quem está no cativeiro, libertação vou proclamar. Aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Que bom estarmos aqui juntos. E quando perguntaram para mim se eu poderia vir celebrar, eu pensei, será que eu tenho celebração? Será que eu não tenho? Mas depois da missa eu dou a resposta. E assim foi. No dia de hoje eu não tinha outra celebração. Mas eu tenho uma outra celebração de convite para estar no Perpétuo Socorro em um batizado. Que coisa boa é o batismo, né? Jesus se batizou, olha só. Então o batismo para nós é sermos chamados de filhos de Deus. Porque antes do batismo nós somos criaturas, criado por Deus, mas não somos filhos. E quando batizados, nós se tornamos filhos adotivos. Por que a irmã Fátima está falando do batismo e não fala nem aqui de batismo, né? Mas é porque vai ter o batismo hoje de algumas crianças. Então foi por isso que eu entrei nesse mérito de falar do batismo. Mas o que Deus hoje vem nos falar no 10º domingo do tempo comum? Vocês escutaram a primeira leitura? A segunda? O Salmo e o Evangelho? Eu vou falar um trechinho de cada um para vocês me responder o que Jesus quer falar para nós e o que Ele nos pede. Na primeira leitura, tirada de Oséias, começa assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo. Vocês estão seguindo Jesus? Só de vir na igreja? Só de fazer a oração em casa? Será que só vir à igreja e fazer a oração em casa, eu estou seguindo a Cristo? Mas Ele vem falar de outra coisa. Ele primeiramente vem te chamar a mim, chamar vocês. Ano vocacional. Que vocação você tem? Para que Jesus te chamou? A segunda leitura começa assim: irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Por que Abraão não estava com esperança? Vocês sabem dizer? Primeiramente, porque Abraão não tinha filhos. A esposa, com muita idade, não deu um filho para ele. Por isso que fala, Abraão contra toda a humana esperança. Ele não estava com esperança, ele estava já, sabe, mas fé em Deus ele tinha. E depois o que aconteceu com Abraão? A idade avançada de sua esposa teve um filho. Foi assim? E aí a esperança dele voltou e a fé se redobrou. Será que a nossa esperança como que está hoje? Deus nos chama para a fé, termos fé. Primeira leitura,
que a gente possa saber segui-lo. A segunda, fé, esperança. E o Evangelho? Vocês lembram do Evangelho? O que fala o Evangelho? Não vou chegar muito perto de vocês, porque vocês já olham para baixo e não querem responder com medo. Mas o medo faz parte. O medo faz parte da nossa vida. Mas o que fala o Evangelho? Jesus chamou quem? Que personagem tem no Evangelho? Mateus. E quem era Mateus? Cobrador de impostos. Será que todos os cobradores de impostos eram vistos como ruins? Pessoas más. Mas todos são? Tem pessoas que cobram justamente. Tem outros que roubam. Tem outros que colocam a mais para tirar o dele. Só que naquela época os cobradores eram mal vistos. Eles tinham uma visão de eles serem pecadores pelo roubo. Mas nem todos eram assim. Só que Jesus veio chamar Mateus. Ele ficou lá pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? O que ele fez? Ele foi e já se colocou de pé e seguiu Jesus. E ao mesmo tempo ele já convidou para ir em sua casa para a refeição. E nós, quando Jesus nos chama para vir à igreja, quem de vocês aqui nunca aconteceu de levar num pleno domingo, levantar e falar, será hoje que eu vou na igreja? Já aconteceu com você? Com você. Com você. E com a irmã também muitas vezes. E com você? Já, né? Levantar e falar, será que eu vou na igreja? Eu vou deixar para domingo que vem. E acontece, gente. Acontece que a gente não escuta a palavra de Deus nos chamando. Ele fala alto, vem para a igreja, vem para a missa. E muitas das vezes eu deixo de vir à missa para ir num compromisso de lazer. Não que não possa ter, precisamos ter um lazer. Mas primeiramente nós temos que vir à missa, primeiro os preceitos. E às vezes nós ficamos na cama, eu não vou, eu falo porque às vezes sou eu. Um dia eu estava lá no convento e a missa lá é 6 horas da manhã. E eu saí daqui, fui para lá, e eu estava lá no convento e era dia da missa. Eu peguei, dormi, só sei que eu acordei com os cantos das irmãs. E elas cantando que vai lá no meu quarto. Mas que canto é esse? E acordei, era a missa. E eu dormindo. Mas eu já tinha acordado antes pelo celular que despertou. E quantas vezes desperto o celular e eu desligo e aí continuo dormindo? Ou no WhatsApp, né? Eu falo porque eu acho que acontece com todo mundo. Se não deixar o celular desligado e longe do quarto, a gente acorda e já vai lá olhar alguma coisa. Sim ou não? Olha que vício. E vício é pecado. A irmã também está nesse vício de pecado. Pecado do celular. E é verdade. 2 noites, anteontem e ontem, perdi o sono. 1 da manhã, perdi o sono. Aí vou rezar, começo a rezar, nada. Aí começo isso, nada. E aí viro de um lado, viro do outro. Adivinha? Pega o bendito celular. E a vontade é o quê? De mandar mensagem. 1 da manhã, o povo está dormindo. E aí a gente acaba pecando pelo celular. Por vícios. Vícios que nós aprendemos, mas nós não temos só vício no celular. A gente pega vício de não vir à igreja. E aqui diz, para conhecer o Senhor, eu tenho que saber segui-lo. Como que eu estou seguindo o Senhor? Irmã, todo domingo eu estou lá na igreja. Mas será que reza em família? Será que pegou alguma pastoral na igreja? Uma única pastoral? Pastoral da liturgia, pastoral da família, pastoral dos coroinhas. Vocês conseguiram já pegar uma pastoral na igreja? Pastoral do canto? Ou você só segue sentado aqui no banco e olhe lá o que está falando a leitura? Porque acontece muitas vezes que a gente está aqui, o padre lê a leitura do evangelho. Se sair ali e perguntar qual foi o evangelho de hoje, o que você vai falar? Eita!
Esqueci. E agora eu pergunto para vocês, que evangelho que foi lido? Que evangelho que foi lido? Eu posso andar um pouquinho, porque eu gosto de andar, de estar com vocês. Qual o evangelho que foi lido hoje? Mateus, aqui, está bem? Atento. E a primeira leitura vem falar do quê? Eu preciso conhecer Jesus, mas como? Saber segui-lo. Eu tenho que saber segui-lo pela oração. Pelas minhas orações em comunidade, em família, nas pastorais. Ô irmã, eu não me dou com pastoral, eu só vou à igreja. Glória a Deus. Mas quantas vezes a igreja precisa de mim para fazer uma leitura? Olha o cobrador de impostos, Jesus foi, Mateus, segue-me. Ele não olhou para ninguém, ele seguiu ao Senhor. Ele foi com alegria. E vocês lembram de Zaqueu? Mateus seguiu Jesus, deixou tudo, deixou o emprego e foi seguir Jesus na missão. Não foi porque, eu vou deixar essa vida e vou procurar um outro emprego. Não, ele deixou tudo, a sua miséria, e seguiu Jesus no caminho da vocação de segui-lo na missão. Zaqueu, vocês lembram de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu, também cobrador de impostos, homem visto, homem que roubava. Zaqueu roubava. E aí quando Jesus estava passando, Jesus não chamou Zaqueu. Só que Jesus estava passando com sua missão, ele correu para conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Olha a primeira leitura, ele queria saber como caminhar para conhecer Jesus. E ele de estatura baixa e muitas pessoas altas, ele ia conseguir ver Jesus? De jeito nenhum. O que ele fez? Tá, agora aqui é a parte de trás, que vocês aí na frente estão sabendo de tudo, graças a Deus. O que Zaqueu fez para ver Jesus? Subiu na árvore. E vocês já subiram na árvore? Alguma vez? Eu nunca, porque se eu subir eu não desço. Sempre tive medo. Mas subir na árvore para ver o horizonte. Árvore para ver o fruto ou pegar o fruto. Para comer do fruto. Zaqueu fez isso. Zaqueu subiu na árvore para ver, conhecer o Senhor. E o que o Senhor falou? Zaqueu, desce da árvore. Hoje mesmo eu estarei em sua casa. Que chamado Deus vem fazer hoje para vocês? Será que Ele vem chamar vocês para ser religiosos? Para ser padres? Não, não é essa vocação que Deus está pedindo para vocês, pais de família, mãe. Ele está pedindo para largar o pecado. Ele está pedindo para a gente mudar de vida, como Mateus mudou de vida. Ou será que só eles lá pecaram e nós somos santos? Porque muita gente que vem na igreja todos os domingos pensa que já é santo. Ontem no WhatsApp me chamaram, a santidade pode cantar comigo lá no dia que o bispo vem, que tem o crisma? Eu falei, quem é essa santidade que você está falando? É a senhora que veste essa roupa aí. Eu falei, de santidade, desculpa eu falar, mas eu não tenho nada, eu peco como vocês. O padre peca como vocês. E às vezes a nossa língua é tão dura, e faca de dois gumes, que eu começo a sair da igreja para falar mal do padre, para falar mal da irmã, para falar mal de um pecador que entra na igreja. E Deus vem pedir a misericórdia. Deus vem falar. Olha só, ele chamou Mateus. Mateus ofereceu um jantar. Vieram os outros cobradores de impostos, pecadores. E o que os fariseus fizeram? Eles chegaram também lá no jantar. Talvez nem foram convidados, mas chegaram. Eles queriam prender Jesus. E o que ele fez? Os fariseus chegou nos apóstolos e falaram assim: o seu mestre come com pecadores?
E Jesus escutou. E o que Jesus respondeu, o senhor sabe? Não lembra, né? Daí Jesus vem falar assim. Aí eles falam: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Ele não deixou os apóstolos responderem. Ele mesmo já foi. Ele não manda recado, e muitas vezes a gente manda recado. Ele não mandou recado, ele falou assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que Jesus vem falar hoje para mim? Muitas vezes eu estou no banco da igreja e entra um pecador que nunca comunga, que nunca vem na igreja e que às vezes se prostitui, se droga. E a primeira coisa que eu penso no banco, o que é? Será que vocês pensam a mesma coisa que eu? Se eu conheço a pessoa, eu vou pensar: nossa, essa pessoa dentro da igreja. Não é assim que a gente pensa? Você pensa assim? Se caso você conhecer a pessoa? E a gente já se faz de santo. A gente já se faz que a gente já está lá no reino dos céus. E aí vem o julgamento. E aí ele vem falar: eu vim para os doentes. Doentes, aqueles que fazem pecado. Aqueles que estão indo para o inferno com os vícios. É para esses que Deus veio. Ai, irmã Fátima, mas eu estou toda vez na igreja, será que ele não veio por mim? Ele veio por cada um de nós, porque nós pecamos, ou vocês não pecam? E cada vez que eu peco e falo: não vou à igreja porque eu pequei, coitados de vocês, porque vocês estão se afastando de Deus. E Ele veio para você, pelo aquele pecado que você está fazendo. Mas Ele quer misericórdia. Quantas vezes na Semana Santa a gente faz um sacrifício? Não vou comer chocolate, porque o dinheiro do chocolate eu vou dar lá para o pobre que está passando fome. É um sacrifício. O que ele está falando? Não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. O que é ter misericórdia? É quando um desses irmãos que estão no pecado entrar na igreja, eu falar: seja bem-vindo. E às vezes a minha língua é maior do que a língua da cobra. Já calunio. E olha, não é ele que está fazendo pecado no momento, sou eu que estou olhando. E outra coisa que a irmã Fátima sempre cai no pecado. Quando vai alguém comungar, e eu de vez em quando penso: esse daí não é digno de comunhão, porque nem vem na igreja. Será que antes disso ele não se confessou? E eu já estou pecando, já acusando ele. Às vezes ele já teve a confissão dele. Por isso que hoje em dia falam: não negar a Eucaristia. A Eucaristia que é o próprio Jesus. Porque às vezes ele já fez a sua penitência lá do perdão ali, do arrependimento do pecado. E a gente acaba acabando dentro da igreja, condenando como os fariseus. Mas nós temos que, antes do nosso sacrifício em oferta a Deus, é ter misericórdia com o outro, com um doente, com uma pessoa que está se drogando, mas é chegar: vamos à igreja, sai dessa vida, se você conhece, sai dessa vida, vamos, eu quero ajudar. É isso, é ter misericórdia. Ter misericórdia das pessoas até que venham na igreja, mas não sabe se comportar dentro da igreja. Como assim, irmã? Às vezes, muitas vezes, a gente não se comporta na hora da missa falando, conversando com o outro que está no banco, virando para trás. Às vezes a gente não se comporta desse jeito, de estar ali para Deus. Ele quer misericórdia de cada um de nós. Então o chamado de Deus é ano vocacional,
Ele está chamando a cada um de nós, primeiro, para saber segui-lo. Vou seguir a Cristo por meio de orações, de ações de graças, também por compaixão do próximo. Vou seguir Jesus também ajudando a igreja, numa leitura, num canto, ou até limpando a igreja, é um serviço de evangelização. Porque se eu chego na igreja, a igreja está limpa, teve um cristão que veio limpar a igreja para quando eu chegar, eu ficar bem satisfeito que a igreja está limpa. Eu vou pegar a vassoura para limpar a igreja? Deus me livre. Deixa para as senhorinhas lá da igreja, aquelas devotas, aquelas que rezam um terço todo dia lá, elas que têm que limpar a igreja. Às vezes a gente pensa assim. Mas eu poderia saber na igreja quando é o dia da limpeza para eu estar ajudando. Ou, quem tem mais força, tem que carpinar ali. Hoje eu vou lá na igreja, vou pedir permissão para eu tirar esse mato. Isso também é servir a Deus. Isso também é louvar e agradecer a Deus pelo dom da saúde que você tem. Então nós precisamos segui-lo. Não é por meio da vocação religiosa, não é por meio da vocação do sacerdote, mas é por meio do chamado a ser misericordioso. Outro dia teve o dia da misericórdia, né? Que teve lá aquela celebração, o dia do Senhor, que tá os raios, né? Dia da misericórdia. Mas é isso que Ele vem nos pedir, que tenhamos misericórdia das pessoas. E não, Ele não quer só o nosso sacrifício. Nosso sacrifício é bom, mas com a misericórdia juntos. E o salmo, que salmo bonito, né? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E quem de nós procedemos retamente? Eu acredito que ninguém de nós consigamos a viver retamente na palavra, na evangelização, mas que possamos pedir a Deus para que saibamos segui-lo retamente e proceder retamente como pede Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o amor de Deus é sempre maior do que nossos pecados e preconceitos. Por isso, não tenhamos recorrer a Ele, humilde e fé, dizendo: manifestai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Manifestai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Iluminai, Senhor, a vossa igreja em seu caminho sinodal e todos os ministros da palavra, para que sejam sempre sinal do vosso amor e misericórdia, nós vos pedimos. Manifestai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Tocai o coração das nossas autoridades políticas, para que seja mais compassivo com os pobres e defenda a primazia da solidariedade sobre o individualismo e a indiferença, nós vos pedimos. Manifestai-nos, Senhor, vossa misericórdia.
Sustentai os que se encontram particularmente feridos por causa dos preconceitos e da dureza do coração humano, para que sintam sempre amparados pela vossa presença misericordiosa e solidária, que acolhe a todos nós vos pedimos. Manifestai, Senhor, vossa misericórdia. Formai em vossos filhos e filhas um coração amoroso, para que sempre confie em vossa misericórdia e seja atento e solidário aos pobres e suas dores, trabalhe pelo bem de toda a humanidade, nós vos pedimos. Manifestai, Senhor, vossa misericórdia. Acompanhai nossa comunidade em sua missão, para que todos reconheçam como lugar de manifestação do vosso amor, nós vos pedimos. Manifestai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Concluamos rezando juntos pelo sínodo da Igreja. Vem, Espírito Santo, tu que suscitas novas linguagens e pões palavras de vida em nossos lábios. Livra-nos de tornarmos uma igreja museu, bela, mas muda, com muito passado, mas pouco futuro. Vem no meio de nós, para que na experiência sinodal não nos deixemos vencer pelo desencanto e a profecia não dilua. Não acabemos por reduzir tudo a discussões estéreis. Vem, Espírito de amor, abre nossos corações à escuta. Vem, Espírito de santidade, renova o santo povo fiel de Deus. Vem, Espírito Criador, renova a face da terra. Amém. Partilha dos dons. Agora sim, o ofertório de doar o que recebemos para ajudar a Santa Igreja. Cantamos o canto número 282. Meu irmão, estende a mão e pede um pouco do meu pão. Eu não respondo ou digo não. Errei de rumo e direção. Nesta mesa de perdão, o pão eu vim e levarei, e pensando em meu irmão, o meu Senhor receberei. Quero ser pro meu irmão a imagem dele. Meu irmão quer ter, nem tem o necessário pra ter paz. Quero ser pro meu irmão a resposta dele. Eu que vivo mais feliz, às vezes tenho até demais. O corpo e o sangue do Senhor, o corpo e o sangue de um irmão, o mesmo Pai, o mesmo amor, o mesmo rumo e direção. Nesta mesa do Senhor, sou responsável pela paz de quem no riso e na dor comigo vai buscar o Pai. Quero ser
ter paz. Quero ser pro meu irmão a resposta dele. Eu que vivo mais feliz, que às vezes tenho até demais. Às vezes temos até demais e não ajudamos o próximo, né? Às vezes tem na igreja pessoas necessitadas e eu nem sei. Às vezes o meu vizinho está passando fome e por vergonha de falar a gente não ajuda. Mas temos que estar atento a isso, às pessoas que estão necessitadas. O Senhor esteja conosco. Ele Está no meio de nós. Elevamos ao Senhor o nosso louvor. Em nossa alegria e salvação. Ó Deus, Criador do céu e da terra, nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus nos faz irmãos. Como que Ele nos faz irmãos? Primeiramente pelo batismo e segundo pela oração. Ele mesmo nos ensinou a oração do Pai Nosso, através dos apóstolos, e chegou até nós. Se eu for perguntar aqui quem te ensinou a rezar, uns vai falar, a minha mãe, meu pai, outro, foi minha avó, porque minha mãe não reza, então foi minha avó, o meu avô. Se eu perguntar, todos aqui sabem quem te ensinou a rezar. E veio lá da época de Jesus, chegou até nós, até a santa celebração. Então, ousamos dizer, com muita fé e como irmãos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste momento, Jesus se fará presente aqui no altar do sacrifício. O altar que Jesus se entrega. Aquele momento que nós esperamos na Santa Missa, na Santa Celebração, receber Jesus. Jesus na Eucaristia. Jesus que falou que Ele ia para o Pai, mas iria nos buscar quando Ele preparasse esse lugar. E Ele mandou também o Paráclito, que é Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei-nos nosso coração semelhante ao vosso. antes da comunhão, peça a Ele o que você necessita. Peça a cura. Peça mais ainda. Peça para que Ele te ensine a segui-lo, para conhecê-lo. Conhecer esse Jesus que de tanto amor morreu por nós. Tanto amou a humanidade. E eu não consigo amar o meu irmão. Às vezes até o irmão de sangue. Eu fico meses sem falar com ele. Por uma causa boba que aconteceu. Que nós possamos ter misericórdia, que nós possamos ter amor ao outro, ao próximo. Eu quero uma misericórdia e não um sacrifício. Às vezes eu faço tantas coisas boas para os outros, mas na minha própria casa, eu só consigo ofender as pessoas da minha própria família. Peça perdão a Ele, pelos momentos que você ofendeu seu pai, sua mãe, e às vezes eles não estão mais aqui.
E eu não posso pedir o perdão, mas peça perdão a Jesus que está aqui na nossa frente. Ele é misericórdia. Ele nos perdoa a cada momento quando nós recorremos a Ele. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Receber, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-me seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Filho de Deus como Pai e o Espírito Santo, nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder,
de se doar sem medida. Deixa que compreendamos, este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem como encantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Aqueles que não comungaram, comunguem espiritualmente. Ele está aqui por cada um de nós pecadores. Ele é a misericórdia. Leve Jesus com você, em sua casa, para a sua família. Ele precisa estar entrando na sua casa, como ele entrou na casa de Mateus. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ó Deus, que curais nossos males, libertando-nos do egoísmo e das más inclinações, por vosso amor livrai-nos desta fraqueza, dai-nos prazer de rezar e dirigir nossa vida pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos? Então, só lembrando a todos que hoje às 19 horas, né, temos a novena de Santo Antônio. Também, dia 13, temos a missa do padroeiro às 19h30. Então, todos nós somos convidados a participar dessa missa do nosso padroeiro. Lembrando que vai ter a partilha de alimento. Então, cada um de nós podemos trazer um alimento para partilharmos. A irmã falou de uma coisa interessante, né? Sobre quando o nosso irmão está passando necessidade, nós muitas vezes não sabemos, não ajudamos. E a nossa comunidade, ela sempre olha com carinho para as pessoas que estão passando necessidade. Então, cada um de nós podemos trazer alimento para formar cesta básica. Também lembrando que muitas vezes eu devolvo o meu dízimo e não sei aonde é aplicado. O meu dízimo, nosso dízimo, na verdade, é aplicado nas obras missionárias da igreja, que é através da devolução do nosso dízimo que acontece as obras missionárias. O padre vinha até aqui, a irmã, eles precisam de um carro a combustível, e isso é com o nosso dízimo que é adquirido. Também através do dízimo, a nossa comunidade também ajuda pessoas que estão passando necessidades, muitas vezes com doença, precisa de um remédio. A comunidade também vê isso aí. Amanhã, né, às 7 horas da manhã, às 7 horas, o Santo Rosário com as legionárias. Vamos agora, né, todas as crianças estão convidadas a receber o pãozinho, a partilha do pãozinho. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver.
do céu, Mãe do puro amor. Jesus é teu filho, eu também o sou. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Vamos fazer o sorteio da capelinha? O Biro, a Alcilene vai escolher um número aqui para a gente. Que número? Número 23. A família que estava com a capelinha, né? Então saiu, né? Estava com a avó, agora vai para a neta. Olha que bênção. Vamos rezar a primeira Ave Maria junto com ela? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A emoção foi grande, né? A emoção foi grande. Estou lembrando de uma pessoa que chegou lá no colégio e falou que todas as celebrações ela pegava e o marido pegava o número e ficava torcendo para ser sorteada. Um certo momento, o casal estava brigado e eles foram na igreja e saiu o número do esposo. E ela contando isso para mim. E ela ficou feliz e levou a capelinha para casa. Porém, ela falou com tristeza que conseguiu rezar com o esposo uma única vez. E o restante da semana eles não rezaram, nem uma Ave Maria. E eu falei, e a alegria que você teve de pegar a imagem? Ela estava visitando a sua casa, não somente a imagem, mas Maria também vai. Ela falou, irmã, eu errei tanto de não rezar, de ficar, como se fala, ela não conseguia chamar o marido para rezar, porque eles estavam brigados. E passam meses brigados. Ela estava querendo pedir socorro. E quando recebeu a santa, não conseguiu rezar. Vocês que recebem a santa, reze diariamente o terço. Porque esse terço não é só para a sua família, é para todas as famílias. E outra coisa também que eu estou lembrando, é que quando vocês que estão aqui na igreja, foi tão bom ele falar o que vocês fazem com o dízimo, de ajudar, porque muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas acham que o dízimo é para pagar lá a paróquia ou o padre. E tem muitas boas ações com o dízimo. Mas vocês que estão passando necessidade em casa, não tenham vergonha de chegar na equipe da igreja e pedir ajuda. Peça quando você necessita. Quando você tiver, como a música fala, às vezes eu tenho até demais, reparta. Repartam o pão que vocês têm. E quando vocês souberem de alguém passando fome, venha falar com a equipe. A equipe faz visita, não faz? Porque às vezes a pessoa fala que está precisando e chega no fim, não estão precisando. Façam a visita. Precisamos também ajudar aqueles que têm fome. Mas se a pessoa fica com vergonha de falar que está passando necessidade, como que a gente vai ajudar, né? E outra, se não tiver na igreja, tem muitas pessoas que doam cesta básica. Outro dia eu não tinha nenhuma cesta básica, mas uma pessoa pediu para mim, eu não tinha de onde tirar. Eu liguei para uma pessoa de um supermercado e pedi. A pessoa do supermercado veio trazer a cesta básica e eu fui levar. Porque eu queria ver realmente a situação da pessoa. Então, falem. Quem está precisando, falem. Lógico que não vai ser na hora, a gente precisa correr atrás para ajudar as pessoas. E só não é a comunidade. Porque nós também em casa podemos também fazer uma cesta básica para doar.
aqueles que têm fome. Não esperar só pela comunidade ou pelo dízimo que eu pago. Eu mesmo me coloco em ação de doar o que eu tenho, não o que me sobra, mas o que eu tenho. Há muitos testemunhos de quem dividiu o que tinha e de repente chegou o dobro em casa. Então vamos doar, vamos se colocar a serviço, vamos ter misericórdia do irmão. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos aprender a sair da igreja após o canto? Porque eles estão aqui cantando. Daí todo mundo sai da igreja, vocês ficam cantando para quem? Só para Jesus, não é? Mas vamos esperar o canto final. Eles não vão se estender, mas eles vão cantar o canto final. Um bom domingo, boa semana a todos. Número 646. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmar. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna homens iguais.